Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana e hoje nós vamos trabalhar os conteúdos e atividades que estão aí nas páginas 202 até a página 204, tá bom? Olha só, gente, nós vamos começar hoje a nossa aula falando sobre os grupos indígenas. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer sobre alguns grupos indígenas do Brasil e um pouco da história de cada um, tá bom? Então, vamos lá! Então, gente, entre esses povos, esses grupos indígenas, o primeiro que a gente vai estudar um pouquinho serão o grupo dos Ticuna. Esse grupo representa a maior população de indígenas aqui no Brasil, com cerca de 46.045 pessoas. Essas terras dos povos Ticuna estão distribuídas entre 20 terras aqui no estado do Amazonas. Também temos aí embaixo, falando um pouquinho sobre o grupo indígena Guarani. O Guarani, ele subdivide-se em 3 subgrupos que a gente vai observar aí nessa tabela na página 202. Observem. Como vocês podem observar aí nessa imagem, no Brasil vivem 3 subgrupos que pertencem ao grupo Guarani, que são o Guarani Kaiowá, Guarani Mibia e o Guarani Mandeva, tá? E aí vocês podem observar essa etnia, o nome das etnias, a população, ou seja, a quantidade de habitantes pertencente a cada um desses grupos indígenas e onde cada um está localizado. Então, a gente pode observar aí que estão no estado do Mato Grosso, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro até, tá? No estado aí, na região sudeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e também Tocantins. Já o próximo grupo pertencente aos Guaranis estão no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, nós observamos aí que esses 3 grupos, esses subgrupos dos povos Guarani, nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e também na região Norte, não é? A gente tem aí o estado de Tocantins. Além desses povos que nós estudamos até agora, nós temos também o grupo dos Yanomami. Então, nesse grupo vivem cerca de 20.000 pessoas em uma área de extensão de cerca de 192.000 quilômetros quadrados. Então, esse grupo de indígenas fica principalmente aqui no Amazonas e em Roraima. Nós temos também aí falando sobre os Uapixana. Os Uapixana, estima-se que viva cerca de 10.572 indivíduos nesse grupo indígena e vivem aqui no estado de Roraima, tá certo? Então, aí no livro de vocês podem acompanhar algumas imagens que mostram sobre cada um desses grupos indígenas, tá bom? Olha só, gente. Na próxima página da atividade do livro de vocês vão ter aí uma atividade que vocês irão fazer agora. Vamos lá? Então aí, gente, a primeira questão, ele pede para que vocês pesquisem outras etnias que fazem parte da população indígena do Brasil e registrem os dados na tabela a seguir. Então, além desses 4 grupos indígenas que nós estudamos na aula de hoje, vocês vão pesquisar mais 3, vão copiar aqui a etnia, tá? O nome do grupo indígena, a população, quantos habitantes vivem nesse grupo indígena e vão também colocar a localização. Então, em que estado do Brasil ele se encontra? Vocês vão pesquisar e colocar aqui, tá bom? Agora, nós vamos responder a segunda questão, marcando as alternativas verdadeira ou falsa. Vamos lá? Então, aí, gente, na primeira alternativa, ele diz o seguinte: a região nordeste do Brasil é a única do país que não tem população indígena, gente. Nós vimos lá naqueles mapas que mostram aqui, não é? Nesse mapa aí da página 199, a gente viu que a região nordeste tem sim povos indígenas, tem sim grupos indígenas morando lá. Então, essa afirmativa vai ser falsa, não é? A população indígena está presente em todas as unidades federativas do Brasil, correto, em todos os estados. Todos os estados do Brasil há a presença de grupos indígenas. A região centro-oeste é a que tem maior população indígena do Brasil. É verdade, gente? Não, não é? Essa região é a norte que tem mais
populações indígenas. Então é falso. A FUNAI não participa do processo de demarcação de terras indígenas. E aí? A FUNAI, gente, ela participa sim. Ela não só participa, como também protege essa demarcação desse território indígena, tá bom? VCF aí, tá? Já a letra E, a população guarani pode ser dividida em 3 grupos. Sim, não é? A gente viu agora há pouco, verdadeiro. A maior terra indígena pertence a dos Yanomami, correto? Tem um território muito extenso deles. E a letra G, a etnia Wapixana ocupa áreas do Tocantins. Ocupa áreas do Tocantins, gente? Não, ocupa áreas do estado do Roraima. Então é F, tá bom? Aí, como eu fiz com vocês essas daqui, agora vocês vão fazer sozinhos a terceira questão, onde ele pede para justificar as alternativas incorretas da questão 2. Então, observe aqui essas alternativas que estão incorretas e diga o motivo pelo qual elas estão incorretas, tá bom? E justifiquem aí na terceira questão, tá certo, gente? Então, por hoje é só. A nossa aula de geografia termina aqui. Como tarefa de casa, a tia vai mostrar agora uma imagem que vocês vão escrever um texto narrativo sobre o que mostra essa imagem. Qual a percepção que vocês têm dessa imagem? Então, a tia vai mostrar agora para vocês verem. Então, veja bem, turminha. Vocês vão observar aí essa imagem que está na tela de vocês. Observe os detalhes. Quando vocês forem fazer atividade de casa, vocês vão voltar aí nesse vídeo, pausa nessa imagem. É uma imagem bastante conhecida que retrata a vida dos quilombos, a vida nos quilombos, como é que acontecia. Então, esse é um assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula, no capítulo 4, onde iremos falar sobre os quilombolas, tá? Então, pensem direitinho, observa todos os detalhes dessa imagem e produzam um texto de entre 8 a 10 linhas descrevendo essa imagem. Pode ser um texto narrativo que conte a história, vocês dando o nome a esses personagens, como também pode ser totalmente um texto descritivo, somente descritivo, onde vocês irão observar esta cena e irão descrever os detalhes de cores, ações, sentidos, o que faz sentido para vocês nessa imagem, o que cada um está fazendo. Então, produzam esse texto entre 8 a 10 linhas e manda para a tia Ju, tá bom? Lembrando que essa imagem, ela retrata um tema que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, gente, por hoje é só. Não esqueça de mandar a foto das atividades que a tia pediu. E se prepara, porque na nossa próxima aula nós vamos começar falando sobre os quilombolas e vocês já vão ter uma boa base com base nessa atividade que eu pedi para vocês fazerem em casa, tá bom? Um grande beijo, turma, até a nossa próxima aula e bom final de semana!